É um tema muito sério, né? É um dos problemas que contribuem aí para o aumento de casos de depressão, né, dos idosos, como foi tratado na reportagem, é o abandono dos idosos. Ontem, nós falamos aqui no Jornal da Cidade sobre a situação que tem acontecido, infelizmente, aqui em Paracatu. Um problema que está acontecendo com frequência lá no Hospital Municipal aqui da nossa cidade. Abandono de idosos. Isso mesmo. Esse caso também foi discutido na reunião dos vereadores na Câmara Municipal esta semana. Uma denúncia aí sobre o abandono de idosos no Hospital Municipal foi apresentada lá na reunião e está sendo discutida e preocupado também as nossas autoridades. Há casos, só para você ter uma ideia, há casos em que os idosos vão lá para o Hospital Municipal, eles chegam lá com a ajuda de terceiros, pois as famílias sequer os levam para o atendimento. E o hospital enfrenta um problema muito sério. Os idosos ficam muitos dias abandonados, asilados no pronto-socorro, sofrendo aí um grave problema psicológico. Eles ficam confusos, enquanto a equipe do hospital tenta entrar em contato com a família, que às vezes, na maioria das vezes, alega que não pode cuidar do idoso, o que acaba prejudicando também o atendimento, pois quando aí a doença já foi tratada, muitas vezes essas pessoas que não têm culpa desse abandono acabam ficando lá, já foram recuperadas, já receberam alta, mas acabam ficando no hospital e com isso ocupam o lugar de uma outra pessoa que precisa também do atendimento. Um outro paciente, outra pessoa, outro paciente que poderia ser atendido no hospital fica prejudicado aí porque essa pessoa está abandonada lá e não pode retornar para casa. A nossa repórter, a Thalita Mendes, ela acompanhou esse caso e traz as informações para a gente. O abandono de idosos é crime. O artigo 98 do Estatuto do Idoso diz que abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, tem pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Essa situação tem acontecido com frequência no Hospital Municipal de Paracatu, que solicitou a ajuda do Conselho Municipal da Pessoa Idosa da cidade para tentar resolver esse problema. A gente está aí com o Conselho do Idoso já no 3º ano que eu estou à frente do Conselho e estamos atuando no mês de junho na campanha de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Nós tivemos no dia 15 de junho o Dia Mundial de Enfrentamento a todos os tipos de violência contra a pessoa idosa e aí a gente está adotando várias ações, entre blitz, entre palestra educativa e agora a gente está aí divulgando o artigo 98 do Estatuto do Idoso. E o que diz o artigo 98? É a questão do abandono de idoso. Então, entre todas as violências, violência psicológica, violência física, agressão verbal, entre outras, nós temos aí o pior tipo de negligência, que é o abandono. E hoje nós temos um número altíssimo de denúncias oriundas aí do pronto-socorro, o pronto-socorro chamando o Conselho do Idoso, e o Conselho do Idoso tenta da melhor forma possível entender a situação, só porque foge da nossa competência lidar com algumas questões que nesse caso é crime. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, acolhendo esses idosos que acabam sendo trazidos ou vêm por iniciativa própria para o hospital, mas a gente precisa muito de um apoio, A gente vai continuar sensibilizando, acionando o CREAS, a gente vai continuar acionando também a Polícia Militar, registrando boletim de ocorrência. Caso essa situação permaneça, a gente precisa de um apoio do Ministério Público, das autoridades, para que o idoso não seja largado, abandonado mesmo. Aqui a gente vai acolher, vai tratar da doença, mas ele precisa ser reinserido na sociedade, ele precisa estar no convívio, no seio familiar. Os colaboradores do hospital e profissionais da saúde alertam para a responsabilidade das famílias e relatam que os idosos ficam deprimidos e confusos quando acontece esse tipo de situação.
Há relatos de idosos que ficaram por mais de 60 dias no hospital sem a necessidade de estar ali, já que o problema de saúde já havia sido tratado. Acontece sim, né? A gente tem uma rotatividade de pacientes idosos muito grande no setor de clínica médica aqui do Hospital Municipal. E frequentemente a gente tem essa questão, né, dos familiares estar deixando o idoso no hospital e não se responsabilizar, né, por ele no período de internação. Então a gente tem realmente esse problema e é grande e frequente. É lamentável uma situação dessa, um absurdo. Olha só, ontem, né, quando eu noticiei aqui, quando eu recebi as informações sobre esse ocorrido, né, de abandonos de idosos no Hospital Municipal. A nossa repórter Thalita Mendes trouxe essas informações ontem e confesso para vocês que eu fiquei chocado, muito chocado e muito triste. Idosos abandonados por familiares dentro do nosso Hospital Municipal. Aí eu te pergunto, onde vamos parar com isso? Presta atenção. Uma pesquisa do IBGE, realizada recentemente, mostrou como a população brasileira está envelhecendo. Isso mesmo, envelhecendo. Só para você ter uma ideia desse comparativo, até a década de 1980, né, quem viveu na década de 80 vai lembrar muito bem disso, a população brasileira tinha o aspecto de uma pirâmide. Né? Uma pirâmide, imagina uma pirâmide aí, ó, uma pirâmide. Jovens embaixo, mais jovens e menos idosos. Correto? Só que esse formato foi mudando, né, ao longo dos anos. Né? E no último censo, realizado recentemente, esse formato mais parece uma caçamba. Assim, então, jovens e idosos estão quase que iguais. Né? Estão quase lá a mesma proporção. Ainda tem mais jovens, né? Mas estão quase na mesma proporção. E olha só, pasmem, as projeções do IBGE para 2060 indicam que começaremos a ver um funil etário, ou seja, aí é um triângulo invertido, melhor dizendo. Idosos e jovens. Não basicamente uma pirâmide, mas é assim, ó, jovens. Então, mais idosos do que jovens. Isso mesmo. Tem pessoa que não vai se lembrar, mas muitos se lembram. Antigamente, os nossos avós, os nossos pais, eles tinham muitos filhos. Era comum, né, uma família ter aí 11, 12, 13, 14, 15 filhos. Era muito comum isso. Daí, a conta era a seguinte, para 2 pessoas idosas, ou seja, o casal, existiam ali 8, né, jovens, 9, 10 jovens. Então, por isso que a pirâmide era alta. Agora a coisa está mudando, caro telespectador. Tem casal que nem quer ter filho. Tem casal e não quer ter filho, é um direito deles, viu? Não estamos aqui criticando isso. Tem casal que só quer ter um filho e, quando muito, 2 filhos. E a matemática é simples. O casal que não tem filhos, né, quando chegar na idade adulta, nós teremos então 2 pessoas idosas para nenhum jovem. Correto? Exatamente. Aqueles que têm um filho serão 2 idosos para um jovem. E aqueles que têm 2 filhos serão 2 idosos e 2 jovens. Mas essa matemática entra global, né? Entra na pesquisa do IBGE. Por isso que a matemática ela é muito simples. Daqui a alguns anos, devido a isso que eu falei, teremos mais idosos do que jovens. Mas por que eu estou falando isso agora? Agora eu cheguei no ponto. Eu quero chegar nesse ponto. Quando estivermos idosos, essa geração estiver idosa, será que nós também seremos abandonados? Você quer isso?
Eu não quero isso. Eu não quero. E tem um ditado popular muito forte, e é certo. Esse ditado diz o seguinte, né? Muitas pessoas usam ele até hoje. Um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. Então, agora eu falo para aquelas pessoas, aquelas famílias que não querem cuidar dos seus idosos. Pessoal, vamos respeitar isso. Sabemos que não é fácil tirar um pouco aí do seu tempo, até parar a vida para cuidar de uma outra pessoa que precisa, necessita da sua ajuda. Mas abandonar, jamais. Isso é inadmissível. E vamos refletir sobre esse assunto.